De volta com o regimento interno e para tratarmos da composição das sessões especializadas. Vamos falar a respeito da composição da sessão especializada em dissídios coletivos, SDC, as sessões especializadas em dissídios individuais, a primeira SDI, a segunda SDI e também a sessão especializada em execução, tá? Então nós iremos analisar os artigos 29, 31, 33 e 34A do regimento interno, tá? Como eu disse em aulas anteriores, a tendência do examinador é cobrar e comparar a composição de cada sessão. Então, cuidado, lembrem-se dos respectivos números aqui, ó. Falando dos respectivos artigos, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Sessão especializada, né, a sessão de dissídios coletivos, SDC. Nós já estudamos uma questão importante sobre a SDC, sobre a sessão de dissídios coletivos. Ela é presidida pelo presidente. Então, o presidente preside não só o Tribunal Pleno e o órgão especial, mas também a sessão especializada em dissídios coletivos, tá? Quantos desembargadores ao todo? 12 desembargadores, tá? O presidente, o vice-presidente, então 2 cargos de direção na composição da SDC e mais 10 desembargadores, tá? Então o presidente, o vice-presidente são membros natos, automaticamente fazem parte da sessão especializada em dissídios coletivos, tá? E mais 10 desembargadores, tá? 12 membros. E aí uma outra provável pergunta, né? Qual é o quórum de presença? Ou seja, qual que é o quórum de instalação, o número mínimo de desembargadores que eu preciso ter para que se tenha início a uma sessão, né? Da sessão especializada aí em dissídios coletivos. 6 desembargadores. Onde nós encontramos essas informações? No artigo 29. Vejam o texto do artigo 29. A sessão de dissídios coletivos, tá? SDC, é constituída pelo presidente do tribunal, pelo vice-presidente e por 10 desembargadores, 12 desembargadores, portanto. Parágrafo 1º. A sessão será presidida pelo presidente do tribunal ou, na sua ausência, pelo vice-presidente, substituído pelo desembargador mais antigo na sessão, quando ambos estiverem ausentes, né? Então o presidente preside, na sua falta, o vice-presidente. Se ele também não puder presidir, o desembargador mais antigo, né? Dos integrantes ali da SDC. Parágrafo 2º. Cuidado com o parágrafo 2º, a sessão funcionará com a presença de, no mínimo, 6 dos desembargadores que integram, entre estes incluído o desembargador que estiver presidindo, né? Então, 6 é o quórum de presença, o quórum de instalação, o número mínimo de desembargadores que eu preciso ter para o funcionamento da SDC. É só lembrar, ó, 12 é o número total de integrantes. A metade significa o quórum de instalação, o quórum de presença, tá? Bem, e as sessões especializadas em dissídios individuais, tá? O que a gente precisa lembrar? Tanto com relação à primeira SDI, quanto com relação à segunda SDI. São compostas, cada uma delas, por 13 desembargadores, presididas pelo mais antigo. Vejam o texto do regimento, ó. Artigo 31 agora. A primeira sessão de dissídios individuais, primeira SDI, será constituída por 13 desembargadores. Então, 13 desembargadores na primeira SDI, tá? E não só na primeira, na segunda também. A segunda sessão de dissídios individuais, segunda SDI, será constituída por 13 desembargadores. Então, né, a mesma composição aí em ambas as sessões especializadas em dissídios individuais. Parágrafo 1º. A sessão será presidida pelo desembargador mais antigo na sessão. Então, o mais antigo, a gente já tinha estudado isso lá no início do regimento, diga-se de passagem, né? Parágrafo 2º. A sessão funcionará com a presença de, no mínimo, 6 dos desembargadores que integram, entre estes incluído o desembargador que estiver presidindo, tá? Então, ó, o que eu li aqui para a primeira SDI, naturalmente vale também para a segunda SDI, tá? O importante, lembrar do número de desembargadores, quem preside, o desembargador mais antigo, e do quórum de presença. Qual é o quórum de instalação, o quórum de presença, o número mínimo de desembargadores que eu preciso ter para o funcionamento da primeira ou da segunda SDI? 6 desembargadores, tá? Então, ó,
12 e 6 na SDC, 13 e 6 nas SDIs, nas sessões especializadas em dissídios individuais, tá? E por fim, ó, a sessão especializada em execução. Quantos desembargadores? 8 desembargadores. Também vai ser presidida pelo mais antigo. Ah, professor, lá no artigo 34A não fala a respeito dessa presidência. Verdade, no 34A nós não temos essa informação, mas no parágrafo 1º do artigo 14, que nós já estudamos, sim, tá? Eu tenho que lembrar que a SDC vai ser presidida pelo presidente. As demais sessões especializadas pelo desembargador mais antigo que a compor, tá? Então, naturalmente, eu tenho ali a presidência pelo mais antigo, tá? Então, 8 desembargadores e o QP, o quórum de instalação, o número mínimo de desembargadores que eu preciso ter para o funcionamento da sessão especializada, desculpe, né? Em execução, é de 5 desembargadores. Cuidado com isso aqui, ó. É diferente dos outros QPs, quórum de presença, tá? 6 e 6, 5. 5 em qual sessão especializada? Sessão especializada em execução, tá? É o artigo 34A. Vejam o texto do artigo 34A. A sessão especializada em execução será constituída por 8 desembargadores, vinculados às 2 turmas do tribunal, funcionando, né? Vinculado a 2 turmas do tribunal, desculpe, funcionando com o quórum de, no mínimo, 5 dos desembargadores que a integram, entre estes, incluído o desembargador que estiver presidindo, ok? Então, cuidado, atenção, sessões especializadas, dissídios coletivos, SDC, 12 desembargadores, presidida pelo presidente, tá? Quórum de presença, 6 desembargadores. SDIs, sessões especializadas em dissídios individuais, primeira e segunda, 13 desembargadores cada uma delas também presidida pelo desembargador mais antigo, tá? Quórum de presença, 6 desembargadores, tá? Sessão especializada em execução, 8 desembargadores, presidida pelo mais antigo, quórum de presença, 5 desembargadores, no mínimo 5 desembargadores para o funcionamento, tá? Então, com isso, de uma forma comparativa, nós abordamos aí o 29, o 31, o 33 e o 34 do regimento interno, tá? A provável questão sobre sessões especializadas. Porém, no nosso próximo encontro, eu vou comparar determinadas competências, tá? Nós não vamos analisar todas as competências como nós fizemos nos demais órgãos jurisdicionais do TRT, tá? Mas as mais importantes aqui eu vou analisar com vocês para evitar qualquer tipo de percalço, tá? Então, no nosso próximo vídeo, as competências das sessões especializadas. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade ao nosso curso.